Olá, crianças. Estão todos aí novamente? Já passaram os 20 minutos. Elisa e Angélica. Já se passaram os 20 minutos, que é o tempo que nós temos do nosso recreio na escola. O tempo de tomar um banho, tomar água, tomar um café, não é? Pra gente continuar. A tia sempre deixa esses minutinhos no começo, vocês com o microfone ligado, para vocês falarem alguma coisa. A tia vai até aproveitar para perguntar se alguém teve alguma dúvida lá na aula de português enquanto os amigos estão entrando. Alguém ficou com alguma dúvida? Deu para entender tudo direitinho. Falem para mim. Alguém teve alguma dúvida? Acho que não, né? Parece que tá todo mundo entendendo direitinho. Olha, oi, quem falou? Eu, Lucas. Pode falar, meu amor. Quando você falou lá na aula para mandar joinha. Peraí, Lucas, que a gente não tá conseguindo te ouvir, que tá todo mundo falando. Fala, Lucas. Deixa só o Lucas falar, pessoal. Lucas. Pode falar. Na hora lá que você falou naquela resposta lá da Bíblia. Você não conseguiu terminar? Peraí, a tia já vai te perguntar quando eu desligar os microfones, tá bom? Olha só, já deu para todo mundo conversar um pouquinho. Então, agora a gente vai começar. Vou desativar o microfone. Todo mundo aí desativando o seu microfone, porque a tia desativa aqui. Vocês aí na hora que a tia vai ativar, eu não consigo desativar nem vocês. Então, eu vou deixar para vocês. E vocês só vão falar quando a tia falar o nome daquele que vai me responder, combinado? Para não dar muito barulho, para não ficar todo mundo falando ao mesmo tempo, senão fica muito embolado o som e ninguém consegue entender nada, combinado? Olha só, vocês estão me ouvindo e me vendo, não estão? Faz um joinha aí para mim na tela. Sim, ouvindo e me vendo? Show. Lorenzo, eu não estou vendo você, só estou vendo o seu nome aparecendo. Eu acho que sua câmera está desligada. Agora o restante a tia está vendo, todo mundo. Show. Olha só o que a tia vai falar. Tem alguém aí que está com o microfone ainda ligado. Tia, meu PC tá com pouca bateria. Quem tá falando? Matheus. Mas eu botei ele pra carregar aqui, tá? Eu não sei se botei pra carregar do jeito certo. Ele pode desligar, tá? Tá bom, mas é só você ver se tá aparecendo, Matheus, uma tomadinha onde mostra que tá carregando, igual no celular. Tá bom? O da tia também tá aqui na carga também. Não, o meu é só um pontinho vermelho. Eu não sei se... É dois pontinhos, um azul e um vermelho. Eu não sei se tá carregando. É diferente do meu, né? Tá bom. Olha aí direitinho para ver se você colocou no lugarzinho certo, que aí não corre o risco de você perder um pedaço da aula, tá bom? Agora, olha só. A tia vai desativar aqui o microfone de quem ainda não desativou. Na nossa aula de português, a nossa aula finalizou, né? A plataforma fechou a aula, porque a Júlia Borges estava respondendo para a gente o verbo aprender no futuro. Júlia, você pode repetir para a gente? Ativa seu microfone, Júlia Borges, e fala novamente o verbo aprender para que todo mundo preste atenção, porque a nossa aula fechou, você estava lá no finalzinho do verbo. Ativa seu microfone aí para ti. Isso, pode falar de novo rapidinho. A tia não tá te ouvindo, Júlia. Eu aprendo. Não, futuro, meu amor. Eu aprenderei. Isso. Tu aprenderás. Ele aprenderá. Nós aprenderemos. Nós aprenderemos. Vós aprendereis.
Eles aprenderam. Aprenderão com a OTIL, porque é futuro. Não podem esquecer disso, porque tem muita gente que confunde o final do verbo, da terceira pessoa do plural, no passado e no futuro. No passado é aprenderam, já aconteceu. No futuro é aprenderão, tá bom? Que ainda vai acontecer, certo? Então, finalizamos com sucesso a nossa aula de português e agora vamos dar início à nossa aula de história, que é onde nós estamos falando desde lá do começo do nosso livro, das cidades, dos bairros, das ruas, e nós vamos dar continuidade, porque essa unidade fala disso, sobre a história das ruas, da cidade, dos bairros, tá bom? Então, nós vamos lá na página do nosso livro, página 39, coloquem aí para ti agora o livro de história, na página 39. Todo mundo junto comigo para não ficar perdido, tá bom? Porque aí vocês vão precisar grifar para a tia. Lembra que a tia falou que História, Geografia e Ciências temos muitas páginas que tem texto. Então, o que a tia faz? Nós vamos lá marcar o que é mais importante e a tia vai explicando para vocês. Combinado? Porque se nós formos fazer a leitura de todas as páginas, o nosso tempo não vai dar conta, tá bom? Não vai ser o suficiente. Qual capítulo? Página 39. Mas qual capítulo? É o capítulo 2, tá bom? Que nós estamos finalizando. Capítulo 2, tá bom? Então, nós vamos lá na página 39. Todo mundo. Vou compartilhar a página aqui na tela do meu computador, que aí fica mais fácil de vocês entenderem e perceberem onde a tia vai pedir para vocês marcarem com o marca-texto. Tia, mas eu não tenho marca-texto. O meu tá ruim, o meu não tá aqui. Então, você pode pegar o seu lápis mesmo e grifar em cima, embaixo das frases que a tia falar. Embaixo do parágrafo que é para você grifar, marcar, porque ele é importante para a hora de estudar, certo? Porque ajuda muito. Oi. É isso que eu faço. Isso, muito bem. Marca o que é mais importante, não é? Porque tem muitas coisas nas páginas do nosso livro que são importantíssimas e na hora de estudar não pode ser esquecido. A tia percebe muito que tem gente que quando nós vamos fazer o teste, fazer a prova, o que faz? Vai lá e estuda só a revisão do caderno. Isso está certo? Não, porque nem sempre a tia coloca todas as coisas na revisão. Coloco lá o que é mais importante, o que é mais difícil de você conseguir entender no seu livro, coisas que precisam ser gravadas e que precisam ser lembradas. Mas as páginas do livro também precisam ser lidas na hora de estudar para o teste, para a prova. Então, quando a gente marca o que é mais importante, fica mais fácil, tá bom? Então, por isso, todo mundo aí com o seu marca-texto, com o seu livro na página correta para ti, certo? Vou compartilhar aqui na tela o nosso livro de história, combinado? Olha só. Põe um joinha aí na tela para tia, falando que vocês estão me ouvindo e estão vendo o nosso livro aí na tela de vocês. Coloquem um joinha, por favor, para a tia saber que vocês estão vendo a tela e estão me ouvindo também, certo? Que agora o silêncio, Tia, por isso que os microfones... Hã? Preciso pegar meu livro. Quem esqueceu de pegar o livro? Hã? Lorenzo, eu. Lorenzo, então pega o seu livro, desativa seu microfone, que agora só a tia vai falar para vocês não se confundirem, tá bom? E quem a tia pedir para falar que vai dar a resposta. Para nós iniciarmos, o que a tia vai falar primeiro? Nós vamos conferir a questão número 7, que ela foi para casa, certo? Que a tia não colocou o gabarito lá na plataforma, porque é uma resposta pessoal. Quando a atividade é uma resposta pessoal, a tia não coloca o gabarito lá porque cada um deu uma resposta diferente, certo? Então, agora, olha só, como eu não consigo ver a Lara por causa da câmera, a Lara está aí, não está? Ela estava na outra aula. Deixa a tia ver se eu vejo o nome da Lara aqui agora. Só um minuto. A tia não está vendo a Lara agora. Então, vai falar para mim a resposta da questão número 7, o Lucas. Fala para mim, Lucas, a resposta da questão número 7.
Ativa seu microfone. Ativa aí, Lucas. Ainda está desligado, meu amor. Aí. Fala para tia a resposta do número 7 da página 39. Por favor, olha só. Cite 3 elementos que podemos encontrar apenas nas ruas dos dias de hoje. Antigamente, essas coisas não existiam nas ruas do passado. Falem para tia 3 coisas. Fala para tia 3 coisas. Página 39. Pode falar. Lá no número 7. A tia tá te ouvindo. Pode falar. 3 coisas. Você não fez essa questão, não? Não? Então eu vou pedir para outra pessoa, Lucas. Ó, vocês não podem deixar de fazer as atividades que a tia passa na agenda, porque quando nós voltarmos para a escola, a tia vai pegar o livrinho de vocês para avaliar, porque é uma forma de vocês também ganharem os pontos do bimestre, tá bom? Então, vocês não podem deixar de fazer as atividades, nem as de aula, que a tia está dando aqui agora ao vivo, e nem as que a tia põe na agenda, que é como se fossem as tarefas de casa quando a tia passa a agenda na escola. Mesmo vocês estando em casa, fazendo tanto a de aula quanto a de casa em casa, tá bom? Essas atividades precisam estar prontas para quando nós voltarmos a te avaliar o livro de vocês. Avaliar tudo. As atividades feitas, o capricho com a letra, tudo bem direitinho, tudo bem caprichado. E não deixem para ficar fazendo depois, que senão acumula muita atividade e você pode não dar conta, certo? Então, olha só, vou pedir, então, outra pessoa para dar a resposta para a tia do número 7. Liz, fala para mim, Liz. Ativa seu... pode falar, já ativei seu microfone. Qual a resposta do número 7, Liz? Prédios. Fala mais pertinho do microfone. Árvores, casas e prédios. Prédios, sim. Árvores, porque as pessoas podem ter plantado, não é? Agora, no presente. Casas novas, não é? Que foram aumentando. E prédios, que antigamente a gente quase não via. Tá bom? Muito bem, Liz. Agora, nós vamos lá para baixo, lá no finalzinho da página, aonde está falando assim, ó. Ruas que falam. Vocês podem grifar para a tia todo esse parágrafo. Grifa para mim, pega o seu marca-texto. Não importa a cor, tá bom? A tia vai grifar o dela também. Olha só, esse pedaço que eu estou grifando aqui no meu livro, que eu estou marcando, vocês vão marcar no livro de vocês, enquanto a tia vai explicando o que esse parágrafo está dizendo. Ele está falando sobre a história das ruas. Que dentro da história, as ruas falam. Não é que elas produzem um som. Elas contam a história através de objetos, tá bom? Que nós conseguimos ver e até objetos que nós não conseguimos tocar, certo? Quando existem objetos em uma rua, construções, pinturas, esculturas, roupas das pessoas, objetos, nós temos elementos materiais. Nós podemos chamar esses elementos de materiais, são marcas materiais. São aquelas que nós conseguimos tocar, que nós conseguimos ver, que nós conseguimos sentir com as nossas mãos, que são as construções, as pinturas, as esculturas, tá? A roupa das pessoas, que nós podemos observar e podemos tocar. Os objetos, que também nós podemos observar, podemos ver e tocar, são chamados de elementos materiais, que ajudam a contar a história daquela rua, daquele lugar, certo? Então, nós temos dentro desses elementos que contam a história, elementos materiais e elementos abstratos. O que são os elementos abstratos? São aqueles que nós não conseguimos tocar, certo? Como os poemas, as histórias, as ideias das pessoas, a forma delas pensar. Então, nós não conseguimos tocar.
Nós não conseguimos tocar o pensamento das pessoas com a nossa mão. Então, é um elemento abstrato que ajuda também a contar a história de um lugar, de uma rua, através das histórias contadas pelas pessoas, das pessoas mais antigas, das pessoas mais novas, porque todas elas fazem parte da história de um lugar, certo? Então, essa é a diferença entre elementos materiais e elementos abstratos. Materiais é o que nós conseguimos tocar com as nossas mãos, como as construções que existem na rua, as pinturas, as esculturas, a roupa que as pessoas usavam antigamente, usam hoje, tá? E os abstratos são aqueles que nós não conseguimos tocar, como os poemas, as histórias que as pessoas contam, as ideias que elas têm sobre o passado e sobre o presente, o modo de cada um pensar, certo? Então, agora, todo mundo grifou essa parte porque ela é importante e nós vamos lá para a página 40 agora. Lá na página 40, também vocês vão grifar para tia marcar aí com o seu marca-texto o comecinho do parágrafo, ó, onde eu também estou marcando, porque ele é importante. Todo mundo está me ouvindo? Faz um joinha na tela, por favor. Sim. Está vendo a tela, a página do meu livro na tela? Sim. Observem, então, o que a tia vai falar. Prestem atenção. Prestem atenção agora só na tia falando, só na página do livro que está aí com você. Olha também para a página que a tia está compartilhando com vocês, porque também nos ajuda a prestar mais atenção, porque ela está maior. E a tia mostra onde vocês precisam marcar, porque é importante. Aqui, continua falando dos elementos materiais e dos elementos abstratos, certo? Vocês vão marcar para a tia a frase que eu estou marcando, ó. Presta atenção que a tia não está marcando todo o parágrafo. Estou marcando frases que têm muita importância, tá bom? E a tia vai explicar. Nesse primeiro parágrafo dessa página, você vai marcar primeiro essa frase e depois você vai marcar para a tia a continuação dela, ó. Tia, Porque ela é importante. Oi, pode falar. qual a página? Página 40 agora. Tá bom? Tá. Pronto? Vocês vão grifar para a tia até coletiva, certo? Prestem atenção no que está dizendo essa parte que a tia pediu vocês para marcarem, porque é importante. Aqui está falando que mesmo sendo elemento material ou não, pode ser elemento material como as construções, como a roupa que as pessoas usam, ou não como, tia? Mesmo sendo elemento abstrato, que é aquele que a gente não consegue tocar com as nossas mãos, que é a história que as pessoas contam, as pessoas lá do passado, as pessoas de hoje, que contam para você um pouquinho sobre a sua rua, sobre a cidade que você vive. Então, mesmo sendo elementos materiais e elementos abstratos, eles são importantes porque nos ajudam a conhecer um pouquinho da história do lugar onde vivemos, através das pessoas, através dos objetos, através das construções. Nós passamos a conhecer o lugar, a rua, o bairro onde vivemos, que é a história coletiva, não é uma história individual, uma história só sua, porque é uma história coletiva, uma história contada pelas pessoas de forma coletiva, as pessoas que vivem no seu bairro, na sua rua, porque você não vive na sua rua sozinho. Você tem os seus vizinhos, que se tornam a sua comunidade, é uma comunidade onde as pessoas vivem juntas. E é através das pessoas que nós conseguimos saber um pouquinho da história do lugar onde nós vivemos. Não só das pessoas do passado, que já viveram ali há muito tempo, e das pessoas que também vivem
nos dias atuais, como vocês, que são mais novos, tá bom? Então, olha essa imagem que está aí do lado, ó, a Fonte Grande, localizada em Morro de São Paulo, lá na Bahia. É um monumento histórico construído em 1745 para levar água potável para as pessoas da região. O que é água potável? Aquela própria para o consumo das pessoas, certo? Então, essa fonte aqui, ela é um elemento material, porque nós podemos ver, porque nós podemos tocar, e ela ajuda a contar a história desse lugar lá na Bahia, certo? E a legenda, ela é muito importante porque ela nos explica qual é a função dessa construção para esse lugar, que era levar água potável para os moradores daquele lugar. E água potável é aquela água que nós podemos consumir. Então, para finalizar esse parágrafo, está falando aqui que as marcas construídas pela sociedade, tanto as marcas materiais como as abstratas, elas são muito importantes porque contam a história daquele lugar, certo? Agora nós vamos para o parágrafo de baixo, o segundo parágrafo. Então, vocês vão grifar... Oi, quem tá chamando a ti? Matheus, eu posso ir no banheiro? Pode, Matheus. Agora, vocês vão grifar para a tia o segundo parágrafo da página 40. Olha aqui, a tia tá grifando aqui no meu livro, ó. Estou marcando com o meu marca-texto. Vocês vão grifar aí para a tia o segundo parágrafo. Tá bom? Grifem ele para a tia todinho, ele é importante. No segundo parágrafo, está falando que essas marcas deixadas pelas pessoas, nos lugares onde nós passamos, nas ruas, elas são importantes porque elas nos mostram hipóteses. O que são hipóteses? Olha aí do ladinho aí dando a explicação de hipóteses. A tia vai grifar aqui para vocês, ó. Hipóteses são suposições sobre um determinado assunto, ideias que ainda não foram comprovadas, que nós tentamos falar, mas ainda não foi comprovada, entendeu? Então, essas marcas visíveis nas ruas onde nós passamos, elas apresentam características que nos fazem refletir sobre aquele lugar, pensar o que aconteceu ali, através do modo de vida das pessoas que já conviveram ou convivem juntas naquele local. Tá bom? Então, é importante essas marcas deixadas, porque elas nos ajudam a imaginar o que aconteceu ali no passado, através das pessoas que já viveram ali e até das pessoas que vivem hoje, juntas naquele mesmo local, naquele mesmo bairro, naquela mesma rua, porque cada rua tem uma história, cada bairro tem uma história. A minha rua, o meu bairro, não tem a mesma história da rua e do bairro da Liz, da rua e do bairro do Lourenço, porque cada um tem a sua história, cada bairro tem sua história, cada rua tem sua história, assim como as pessoas. Cada pessoa tem a sua história. A história de cada um, ela não é igual à do colega, não é igual à de um vizinho, cada um tem a sua história particular, certo? Então, olha só, para finalizar esta página, vocês vão grifar o início do terceiro parágrafo para a tia, ó. Quando observamos uma rua, conseguimos identificar uma série de elementos e características que nos permitem compreender muito sobre a história de uma comunidade. Então, está falando aqui que ao observar a rua, as construções nos ajudam a compreender, a entender a história das pessoas que vivem naquele lugar. Por isso, podemos dizer que as ruas são importante fonte de pesquisa quando queremos saber sobre uma região, sobre um lugar. As ruas, elas são importantíssimas porque elas contam muitas histórias sobre o lugar e as pessoas que vivem e viveram ali. Podem grifar igualzinho a tia grifou, tá bom? Então, nesse parágrafo está dizendo que a rua ela tem grande importância para a história de um lugar. Ela ajuda a contar a história de uma cidade, a história de um bairro,
através das suas construções, através das histórias que as pessoas contam, pessoas que já viveram e que ainda vivem ali. Pessoas de antigamente e pessoas que vivem hoje, tá bom? Toda a história ela é importante, tanto a do passado quanto a do presente, porque a história do presente hoje vai ser uma história que vai se tornar passado quando vocês tiverem o filho de vocês. E aí vocês vão contar as histórias que aconteceram na rua de vocês quando vocês eram crianças. Então, toda a história é importante, tanto a do passado quanto a do presente. E nós conseguimos entender um pouco da história através dos elementos que existem em cada lugar. Os elementos materiais e os elementos abstratos. Materiais são o que nós podemos tocar, como as construções. E os abstratos são aqueles que nós não podemos tocar, que são as histórias que as pessoas nos contam, tá bom? As ideias que elas têm. Observem essa imagem aí embaixo, ó. Antigas manifestações de rua dos blocos de maracatu rural acontecem na cidade de Olinda, em Pernambuco, há centenas de anos e dizem muito sobre a história daquela região. Então, essa manifestação cultural nas ruas de Olinda, ela ajuda a contar um pouquinho da história desse lugar, tá bom? Então, elas são importantes, essas manifestações culturais existentes no lugar onde a gente vive, tá bom? Então, agora nós vamos lá para a página 41, certo? Página 41, lá aonde está escrito, prestem atenção no que a tia vai falar. Em casa, vocês vão acessar o Bernoulli Play, que vocês precisam baixar, para vocês conhecerem um pouquinho as manifestações culturais de rua. É muito legal, é importante. Oi, quem tá falando? Eu já tenho o Bernoulli. Bernoulli Play, isso aí. Então, quando você for acessar, colocar lá o seu celularzinho apontado para esse QR Code, já vai entrar lá direto o que a tia tá falando, mostrando essas manifestações culturais de rua. Esses detalhes que o livro traz para vocês são bem bacanas para quando vocês estiverem aí fazendo atividade de casa, vocês acessarem lá para vocês conhecerem mais um pouquinho, tá bom? É muito legal, é muito importante e enriquece o assunto da nossa aula, tá bom? Por isso, não deixem de acessar. Então, agora, olha só, prestem atenção no que a tia vai falar nesse pedacinho aqui, ó. O estilo interpretando a minha rua. Como que eu vou interpretar a minha rua? Como que eu vou conhecer a minha rua? Através do que existe nela. Através dos elementos materiais e dos elementos imateriais, que são os elementos abstratos, que são aqueles que nós não conseguimos tocar. Então, o estilo das construções, os tipos de construção que existem na minha rua ajudam muito a conhecer a história da minha rua. São indícios. O que são indícios? São sinais, são indicações que nos mostram o que já aconteceu na nossa rua e o que está acontecendo. Histórias que as pessoas que já viveram ali há muito tempo, vivem ali há muito tempo, nos contam. E pessoas que ainda vivem. Então, esses estilos, o estilo das construções, os tipos de construções, todos esses detalhes nos ajudam a conhecer um pouquinho da história da nossa rua, certo? Então, agora vocês vão grifar para a tia todo esse parágrafo que a tia está grifando, que está falando dos elementos materiais que existem na nossa rua, que nos ajudam a conhecer, desculpa, a tia grifou tudo, que nos ajudam a conhecer um pouquinho a história da nossa rua. É onde a tia tá grifando aqui só, tá? Ó, esse parágrafo aqui que tá falando, interpretando a minha rua, o que nos ajuda a entender sobre a história da nossa rua? São os elementos que existem nela. Eles nos ajudam a conhecer a história da nossa rua, através das pessoas mais antigas e através das pessoas mais novas, certo? O texto de baixo, que vocês estão vendo aí, ele vai ser para casa, que você vai ler com muita atenção. Lembra que quando a tia passa um texto, você precisa fazer uma leitura silenciosa com muita atenção. Tia, eu não entendi quando eu li a primeira vez.
Então, você vai lá e lê novamente, para depois você responder as perguntinhas da página 42, certo? Agora, nós vamos lá na página 43, que nós vamos fazer essa página agora. Vou pedir para alguns alunos fazerem a leitura para ti. Ó, é o depoimento de Luana, moradora de Belo Horizonte, sobre como era a vida nas ruas da cidade lá no início da década de 1980. Ela está contando uma história. Presta atenção em quem a tia vai pedir para ler, tá bom? Para não ficar perdido, porque o nosso tempo passa rápido. Então, agora, quem vai começar a ler para mim o texto vai ser o Diego. Quando a tia falar, parou aí, Diego, a tia vai escolher outro amigo para continuar. Atenção no que o amigo está lendo. Pode começar, Diego, ativa seu microfone. Eu morava na Rua Oriente, onde não havia muito trânsito. Era asfaltada em uma parte, mas em sua maioria era de paralelepípedo. Eu gostava de ficar andando de bicicleta quase o tempo inteiro. Parou aí, Diego. Agora vai continuar para mim o Benício. Ativa seu microfone, Benício. Lê para tia. Quando não estava pedalando, estava brincando com os vizinhos de pega-pega, esconde-esconde, queimada, mãe da rua, etc. Pode continuar. Todos os dias era a mesma coisa. Chegávamos da escola, trocávamos de roupa e íamos para a rua brincar. Parou aí, Benício. Agora continua para mim, Débora. Ativa seu microfone, Débora. Débora tá aí. Débora está aí? Débora, você está me ouvindo? Então, eu vou pedir outra pessoa para ler, tá? Vai ler para mim agora, então? Deixa a tia falar. Lê para mim, então, agora, Alícia. Ativa seu microfone, Alícia. Isso. Tínhamos muitos amigos e amigas vizinhos na rua. Nós, finais de semana, passávamos o dia inteirinho brincando. Só parávamos para almoçar ou quando nossos pais chamavam. Luana, já pra dentro. Hora do banho e do jantar. Você já está com os joelhos pretinhos de tanto brincar. Sinto muita saudade dessa época. Isso. Finaliza para mim agora, Pedro. Ativa seu microfone, Pedro. Ativa aí, Pedro, seu microfone. Rapidinho, meu amor. Ativou aí? Isso, lê o último parágrafo para ti. Ah, peraí. Olha só, você vai ler o que está pedindo aqui para a tia nesse último parágrafo, que não é a história que ela contou. Lê para a tia, Pedro, o que está dizendo aí embaixo do textinho. Se durante... Lê para a tia. A tia não está te ouvindo. Pedro, a tia não está te ouvindo. Isso. Lê para a tia. Durante a infância de Luana, era possível brincar na rua como os vizinhos. Hoje, essa prática já não é tão comum, principalmente na cidade brasileira. Isso acontece, entre outras razões, devido à grande intensidade dos veículos e ao aumento da violência. Isso, pode fechar o seu microfone, desligar. Olha só, pessoal, esse textinho, essa história aqui
ela nos contou aqui, está falando o que as crianças faziam antigamente. Que elas brincavam muito na rua, que quando elas chegavam da escola, elas só trocavam de roupa e iam direto brincar na rua e só entravam quando os pais chamavam. Isso é o que acontecia na época da tia Patrícia, na época dos pais de vocês, que a gente brincava muito nas ruas. Por quê? Porque não tinha muito trânsito, porque não tinha muita violência e mais ainda na época lá bem atrás, da época dos avós. Hoje em dia, como as crianças brincam? Hoje elas não podem ficar muito na rua. Por quê? Porque o aumento do trânsito é muito grande, aumentou muito o trânsito, não é? E há o perigo, né? Dos carros passando na rua, também aumentou a violência. Então, as crianças hoje já não ficam mais na rua igual antigamente. Hoje, elas brincam mais dentro de casa, sob o olhar dos pais, não é? Onde os pais estão ali atentos ao que eles estão fazendo, porque os pais também hoje em dia trabalham muito, então as crianças ficam muito dentro de casa usando o quê? Os eletrônicos. Sim, é importante você ter seu momento de lazer? Sim, mas lembra o que o tio Pacote fala, a tia Patrícia também fala? Não é que é proibido, não é que você não possa mexer no celular, no videogame, mas também você precisa de ter aquelas brincadeiras que são saudáveis, brincadeiras que exercitam o seu corpo e por isso elas são saudáveis. Então agora, aqui embaixo, oi, a tia já vai ouvir só um minutinho. Quem tá falando? Lucas? Lucas. Fala, Lucas. Alguns dias atrás, a minha mãe, ela falou que não fica brava comigo só porque eu fico mexendo muito no eletrônico. É porque eu não faço muita coisa, eu só faço aquilo. Ela não fica brava porque eu só fico usando eletrônico, é porque eu só faço aquilo. Sim, mas você também divide o seu tempo com outras atividades, não divide dentro de casa? Sim. As atividades da todo dia brinco pelo menos um pouquinho. Fazer uma leitura, uma outra brincadeira, isso aí. Só não pode ficar o tempo todo no celular e no videogame. Agora vocês vão escrever aqui para a tia, embaixo aqui, ó, identifique outra razão para que atualmente, hoje em dia, as crianças já não brinquem na rua com tanta frequência como antigamente. Aqui em cima já deu duas razões, que é a intensidade do trânsito de veículos e a violência. Você vai escrever mais uma aqui para a tia, sem ser essas duas que levam as crianças a brincar muito dentro de casa e não na rua, tá bom? Olha só, vocês vão escrever porque é uma resposta pessoal. Vocês vão ter esse tempinho para escrever, caprichando na letra, tá bom? Iniciando a frase com letra maiúscula, terminando com um sinal de pontuação, que provavelmente será um ponto final, tá bom? Vocês vão colocar aqui para a tia mais um motivo que levam as crianças a brincar mais dentro de casa e não na rua, sem ser o movimento lá do trânsito e o aumento da violência. Tia, que é um outro motivo, certo? Pela pandemia do coronavírus. Também, olha só, é o motivo de hoje, né? Verdade. Com certeza. Parabéns pela resposta. Estamos todos dentro da nossa casa, né? Isso aí. Olha só, deixa a tia falar uma coisa agora. Como o nosso tempo está terminando, a tia vai deixar um beijo para vocês. Vocês vão fazendo essa questão. Se a aulinha terminar, daqui a pouco é a tia Érica. Vocês terminam aí nesse tempinho, fecha o livrinho e já pega o material de espanhol. E a tia vai deixar um beijo grande, cheio de saudade. E espero vocês na sexta-feira, porque amanhã é feriado. Amanhã não teremos aula aqui. Amanhã é feriado de São Jorge. Igual a tia Paola explicou lá na plataforma, deixou um recadinho. Combinado? Espero vocês na sexta-feira, cheia de saudade. Morrendo de vontade de encontrar vocês de novo. Pode falar quem estava falando com a tia. Se finalizar aqui a nossa aula, você terminou e a plataforma desligou a aula, tá? Fala, quem queria falar? Primeira vez. Fala o nome pra tia. Matheus. Fala, Matheus. Pode falar, meu amor. Primeira vez que eu conheci o Benício,
A gente tava brincando na rua, eu acho que era 2017. Olha que bacana! Então você ainda brinca um pouco na rua, não é? Isso é A importante. gente tinha me chamado pra brincar, eu tava dentro de casa assistindo TV. Isso aí. A gente pode brincar na rua quando o papai ou a mamãe pode vigiar, para não ficarmos só